Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 5 de junho de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 37 minutos, 27 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o capítulo, vamos iniciar o capítulo 10, os demônios. 9, desculpa, 9. Capítulo 9, os demônios. Origem da crença nos demônios. Os demônios desempenharam em todas as épocas um papel nas diversas teogonias. Qual o significado de teogonia, hein? Alguém anotou? Você anotou, já? Vamos ver o que significa teogonia. Faço a menor ideia. Teo é Deus. Hã? Teo é alguma coisa já... Teo é Deus, né? Teo a gente sabe que é Deus, mas teogonia não faço a menor ideia. Teogonia. Teologia se mistura. O que é teogonia? Vamos ver aqui. Tem um site aqui que dá essa resposta. Teogonia, constituição de um sistema, de um povo que acredita em vários deuses. A teogonia é aplicada à sociedade não mais existente nos dias atuais. Então, são referente ao politeísmo. Politeísmo é uma crença. Referente ao politeísmo. Não é uma crença, não. É uma constituição de sistema. Então, é um sistema referente ao povo que acredita em vários deuses. Professor Google respondeu: embora consideravelmente decaídos na opinião geral, a importância que ainda lhe atribui em nossos dias dá a esta questão uma certa gravidade, porque ela se refere ao próprio fundamento das crenças religiosas. É, portanto, conveniente que a examinemos em todos os seus aspectos. Kardec está falando do tempo dele, mas hoje as religiões neopentecostais fundamentam-se basicamente nos demônios, na existência deles e na ação deles sobre o homem, especialmente no demônio morto, que é o diabo, né? É nisso que eles estão fundamentados. A crença na existência de um poder superior é instintiva, e podemos encontrá-la entre os homens sob as mais diferentes formas, em todas as épocas. Mas se, no grau de adiantamento intelectual em que hoje se encontram, ainda discutem a natureza e os atributos dessa potência, quanto mais imperfeitas deviam ser as noções a respeito nas fases iniciais da humanidade. A representação que hoje fazemos dos povos primitivos, deslumbrados com as belezas da natureza, não mais nas quais admiram a bondade do Criador, é sem dúvida muito poética, mas desprovida de realidade. Quanto mais próximo se encontra o homem do estado natural, mais é dominado pelo instinto, como ainda podemos ver entre os povos selvagens e bárbaros dos nossos dias. O que mais o preocupa, ou melhor, o que exclusivamente o preocupa, é a satisfação das suas necessidades vitais, pois, na verdade, não possui outras. O senso moral, que lhe torna possível gozar os prazeres dessa ordem, só se desenvolve aos poucos e demoradamente. A alma tem a sua infância, sua adolescência e sua virilidade, como acontece na vida corpórea,
Mas para atingir a virilidade, que a torna capaz de compreender as coisas abstratas, quanto deve ainda percorrer no caminho da evolução humana? Quantas existências terá ainda de cumprir? Sem remontarmos aos tempos primitivos, vejamos ao nosso redor as populações camponesas e perguntemos que sentimentos de admiração despertam nelas o nascer do sol, com seu esplendor, o céu estrelado, o gorjeio dos pássaros, o marulhar das ondas, os prados verdejantes e floridos. Para elas o sol se levanta porque isso é habitual e é necessário que dê calor para amadurecer as colheitas sem as queimar. É tudo quanto lhes interessa. Se olham o céu, é para saber se fará bom ou mau tempo no dia seguinte. Que os pássaros cantem ou não, isso pouco lhes interessa, desde que não vão comer os grãos das semeaduras. As melodias do rouxinol preferem o cacarejar das galinhas ou os grunhidos dos porcos. O que interessa nas ondas claras ou borbulhantes dos riachos é que não sequem e não produzam inundações. Quanto aos prados, que lhe deem boa pastagem, com ou sem flores. É tudo quanto desejam. Diremos mais, tudo o que compreendem da natureza, e, no entanto, estão já bem distantes dos homens primitivos. Se nos reportarmos aos primitivos, vemos-nos ainda mais inteiramente preocupados com a satisfação de seus interesses materiais, tudo que serve para os ajudar, e tudo o que possa prejudicá-los resume para eles o bem e o mal neste mundo. Creem num poder extra-humano, mas como o que acarreta prejuízo material é o que mais lhe toca. Atribuem esses prejuízos ao poder de que fazem, aliás, uma ideia muito vaga. Nada podendo ainda conceber fora do mundo visível e tangível, imaginam que esse poder se constitui dos seres e das coisas que lhes são prejudiciais. Os animais daninhos são, assim, para eles, os agentes naturais e diretos desse poder. Pela mesma razão, imaginam a personificação do bem nas coisas úteis. Vem daí o culto de certos animais, de certas plantas e mesmo de objetos inanimados. Mas o homem é geralmente mais sensível ao mal do que ao bem, de maneira que o bem lhe parece natural, enquanto o mal lhe parece extraordinário. É por isso que, em todos os cultos primitivos, as cerimônias em honra ao poder malfazejo são as mais numerosas. O medo é mais dominante que a gratidão. Por muito tempo o homem só compreende o bem e o mal do ponto de vista físico. O sentimento do mal e do mal moral assinala um progresso da alma humana. O sentimento do bem moral e do mal moral, eu li errado. O sentimento do bem moral e do mal moral assinala um progresso da alma humana. Somente então o homem entrevê a espiritualidade e compreende que o poder sobre-humano está fora do mundo invisível e não nas coisas materiais. Essa conquista pertence a algumas inteligências privilegiadas, mas que assim mesmo não conseguem ir além de certos limites. Vendo-se uma luta incessante entre o bem e o mal, este frequentemente vencendo aquele, e não podendo racionalmente admitir que o mal seja um poder benfazejo, conclui-se pela existência de dois poderes rivais que governam o mundo. Foi assim que nasceu a doutrina de dois princípios, o do bem e o do mal. Doutrina lógica, na ocasião, porque o homem era ainda incapaz de conceber outra e de compreender a natureza do Ser Supremo. Como poderia compreender que o mal é uma ocorrência passageira, da qual pode sair o bem, e que os males que o afligem deveriam levá-lo à felicidade, ajudando o seu adiantamento?
Os limites do seu horizonte moral nada lhe permitiam ver além da vida presente, nem quanto ao futuro, nem quanto ao passado. Ele não podia compreender que havia progredido, nem que teria ainda de progredir individualmente, e mesmo ainda que as vicissitudes da vida, resultam da imperfeição do seu próprio ser espiritual, que preexiste e sobrevive ao corpo, depurando-se numa série de existências até chegar à perfeição. Para compreender que o bem pode sair do mal, não lhe basta haver apenas uma existência. Era necessário abranger o conjunto, pois só então se tornam claras as verdadeiras causas e os seus efeitos. O duplo princípio do bem e do mal, durante longos séculos, sob diferentes nomes, a base de todas as crenças religiosas, foi personificado com os nomes de Hormuz e Arimã entre os persas e de Jeová e Satã entre os hebreus. Mas como todo soberano deve ter seus ministros, todas as religiões admitiram a existência de poderes secundários que são os gênios bons ou maus. Os pagãos personificaram esses poderes numa multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais no tocante ao bem e ao mal, às virtudes e aos vícios, dando-lhes a denominação geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. Então a gente pode perceber que quando se fala de politeísmo, a palavra Deus, ela vale tanto para o Deus bom como para o Deus mal. É uma palavra realmente genérica mesmo. Hã? E eles não podem pegar o sentido bom da negócio e uma coisa. Não, mas é o que ele explicou aqui. O homem entende tudo que é bom, aquilo que lhe é satisfatório, que traz para ele coisas boas, facilidades. E tudo que lhe traz dificuldades e sofrimento é mal. Aí é o entendimento entre bom e mal, entre o bem e o mal. Não existe o mal, só existe o bem. Que invariavelmente do mal, aquilo que a gente entende como mal, nasce o bem. Né? Agora é preciso ter uma maturidade para você poder entender essa ideia. Os pagãos personificaram esses poderes numa multidão de individualidades, tendo cada uma atribuições especiais no tocante ao bem e ao mal, às virtudes e aos vícios, dando-lhes a denominação geral de deuses. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, portanto, a sua origem na antiga crença no princípio do bem e do mal. Vamos examiná-la aqui somente do ponto de vista cristão, procurando ver se ela está em relação com o conhecimento mais exato que hoje possuímos dos atributos da divindade. Esses atributos são o ponto de partida, a base de todas as doutrinas religiosas. Os dogmas, o culto, as cerimônias, as práticas, a moral, tudo nelas se relaciona com a ideia mais ou menos justa, mais ou menos elevada que fazem de Deus, desde o fetichismo até o cristianismo. Se a natureza de Deus é ainda um mistério para a nossa inteligência, entretanto já a compreendemos melhor do que nunca, graças aos ensinamentos do Cristo. O cristianismo, concordando nisso com os princípios racionais, nos ensina que Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e todas as suas perfeições são infinitas. Como dissemos atrás, no capítulo 6, penas eternas, se tirarmos a menor parcela de um só dos atributos de Deus, não teremos mais Deus, pois poderia existir um ser mais perfeito.
Esses atributos, compreendidos na sua mais absoluta plenitude, constituem o critério de todas as religiões, a medida de verdade de cada um dos princípios que elas ensinam. Para que um desses princípios seja verdadeiro, é preciso que não atente contra nenhuma das perfeições de Deus. Vejamos se isso acontece no tocante à doutrina vulgar dos demônios. Os demônios segundo a Igreja. Segundo a Igreja, está falando aqui da Igreja Católica, naturalmente, Satã, o chefe ou rei dos demônios, não é uma personificação alegórica do mal, mas um ser real, que pratica exclusivamente o mal, enquanto Deus faz exclusivamente o bem. Tomemo-lo, pois, exatamente como nos apresentam. Satã existe desde toda a eternidade como Deus, ou é posterior a Deus. Se sempre existiu, é incriado, é portanto igual a Deus. Nesse caso, Deus não é único, pois há o Deus do bem e o Deus do mal. Satã é posterior, então é uma criatura de Deus. E Deus, que só faz o mal, sendo incapaz de praticar o bem e de se arrepender, Deus criou um ser destinado perpetuamente ao mal. Se o mal não é obra de Deus, mas de uma de suas criaturas predestinadas a fazê-lo, Deus será sempre o seu primeiro autor, e nesse caso não é infinitamente bom. Acontece o mesmo com todos os seres maus, chamados demônios. Que confusão. Né? Que confusão por isso. Mas ele está fazendo aqui um questionamento lógico e racional a esse respeito. Quer dizer, não pode existir por essa razão. Né? Se ele existe desde toda a eternidade, você tem dois deuses, um bom e um mau. Então Deus não é único, deixa de ser Deus. Se ele criou essa criatura voltada eternamente para o mal, também deixa de ser bom, ele também não é Deus. Foi essa durante muito tempo a crença nos demônios, dos demônios. Atualmente se diz, Deus, que é bondade e a santidade em essência, não os havia criado maus e malfazejos. Sua mão paternal, que se apraz em expandir sobre todas as suas obras um reflexo de suas infinitas perfeições, lhes havia dado os seus dons mais esplendentes. As qualidades superexcelentes de sua natureza, às qualidades superexcelentes de sua natureza, acrescentou as abundâncias da sua graça. Fê-los em tudo semelhante aos espíritos sublimes, que estão na sua glória e felicidade, distribuídos por todas as ordens e misturados a todos os graus, tinham eles o mesmo objetivo e os mesmos destinos. Seu chefe foi o mais belo dos arcanjos. Eles mesmos teriam podido merecer a sua confirmação de justos para sempre e a sua admissão no eterno gozo da felicidade dos céus. Esta última graça teria completado todos os favores que até então lhes teriam sido feitos, mas deveria ser o preço de sua docilidade, e eles se tornam indignos dela. Perderam-se por uma revolta audaciosa e insensata. O que os impediu de serem perseverantes? Qual a verdade que se haviam conhecido? Que ato de fé e de adoração recusaram a Deus? A Igreja e os anais da história santa nada dizem a respeito de maneira positiva, mas parece certo que não aceitaram a mediação do Filho de Deus para eles mesmos, nem a exaltação da natureza humana em Jesus Cristo. O Verbo divino que faz todas as coisas, que fez todas as coisas, é também o único mediador e salvador no céu e na terra. O destino sobrenatural só foi dado aos anjos e aos homens na previsão de sua encarnação e de seus méritos, porque não há nenhuma proporção entre as obras dos espíritos mais eminentes e essa recompensa que o próprio Deus, que é o próprio Deus em si mesmo.
Nenhuma criatura teria podido chegar a esse ponto sem essa intervenção maravilhosa e sublime da caridade. Ora, para cobrir a distância infinita que separa a essência divina das obras de suas próprias mãos, era necessário que ele reunisse na sua pessoa os dois extremos e associasse a sua divindade à natureza do anjo ou à do homem. Ele preferiu a natureza humana. Esse plano, concebido desde toda a eternidade, foi revelado aos anjos muito tempo antes de sua realização. O homem-deus lhes foi mostrado no futuro como aquele que devia confirmá-lo na graça e introduzi-lo na glória, com a condição de que o adorassem na terra durante a sua missão, e no céu pelos séculos dos séculos. Revelação inesperada, visão arrebatadora para os corações generosos e reconhecidos, mas mistério profundo e humilhante para os espíritos soberbos. Este destino sobrenatural, o peso imenso dessa glória que lhes era proposta, não seria unicamente a recompensa de seus méritos pessoais. Jamais se poderiam atribuir por si mesmos o título da sua posse. O mediador entre eles e Deus, que ofensa feita à sua dignidade, a preferência gratuita pela natureza humana, que injustiça, que atentado aos seus direitos, essa humanidade lhes era tão inferior, teriam de vê-la um dia endeusada pela sua união com o Verbo e assentada à direita de Deus, sobre o trono resplandecente? Concordarão eles a prestar-lhe eternamente as suas homenagens e a sua adoração? Lúcifer e a terceira parte dos anjos sucumbiram a esses pensamentos de inveja e de orgulho. São Miguel e com ele a maioria exclamaram: quem é semelhante a Deus? Ele é Senhor de seus dons e soberano Senhor de todas as coisas. Glória a Deus e ao Cordeiro, que será imolado para a salvação do mundo. Mas o chefe dos rebeldes, esquecendo que deveria ao seu Criador a sua própria nobreza e suas prerrogativas, preferiu escutar a sua própria temeridade e respondeu: eu mesmo subirei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros e me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do arguilhão. Dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo. Os que partilhavam os seus sentimentos acolheram essas palavras com um murmurar de aprovação, e eles estavam em todas as ordens da hierarquia, mas a sua multidão não os livrou do castigo. Essa doutrina provoca numerosas objeções. Primeiro, se Satã e os demônios eram anjos e que eram perfeitos, como sendo perfeitos puderam falir? Desconhecendo dessa maneira a autoridade de Deus, em cuja presença se encontravam, poder-se-ia ainda conceber que, se tivessem chegado a esta eminência de maneira gradual, após haver passado pelos planos da imperfeição, pudessem ter sofrido uma queda dolorosa. Mas o que torna o problema mais incompreensível é que são apresentados como tendo sido criados perfeitos. Aqui tem um rodapé que diz: essa doutrina monstruosa foi dada por Moisés quando disse, Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7, ele se arrependeu de haver criado o homem na terra, e tocado de dor até o mais fundo do coração, disse: exterminarei da terra o homem que criei, exterminarei tudo, desde o homem até os animais, desde os que rastejam no solo até os pássaros do céu, porque eu me arrependo de os haver feito. Um Deus que se arrepende daquilo que fez não é perfeito nem infalível, portanto não é Deus. Essas são, não obstante, as palavras que a Igreja proclama como verdades sagradas. Por outro lado, não se percebe de maneira alguma o que havia de comum entre os animais e a perversidade dos homens, para merecerem aqueles a sua exterminação. Essa nota de Kardec. A consequência dessa teoria é a seguinte: Deus quis fazê-los seres perfeitos, desde que os cumulou de todos os dons, mas se enganou.
Assim, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Tem uma nota do tradutor, de número 37, que diz: a revolução teológica atualmente em curso dá pouca importância ao problema dos anjos, preocupada quase exclusivamente com o homem. No catecismo holandês, que apresenta a fé para adultos, a distinção entre os anjos e os homens permanece a mesma no tempo de Kardec. Definindo-os, diz o catecismo, são mensageiros ou virtude que provém de Deus, espíritos servidores, Hebreus, capítulo 1, versículo 14, frequentemente apresentados na Bíblia em forma humana, dão forma à bondade de Deus e constituem as grandes virtudes boas que colaboram conosco nesta criação. Seria a existência deles hipótese pertencente à concepção do mundo que reina na Escritura Sagrada? Ou faz essa existência parte integrante da revelação de Deus? Como se vê, os anjos são um mistério. Segundo, desde que nem a Igreja, nem os anais da história sagrada explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que foi a recusa de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter o quadro tão preciso e detalhado da cena em que se passou? Em que fonte encontrou ela as expressões tão precisas que reproduziu, como tendo sido pronunciadas na ocasião e até mesmo simples murmúrios? De duas uma: ou a cena é verdadeira ou não é. Se é verdadeira, não há qualquer incerteza. Então, por que a Igreja não decidiu a questão? Se a Igreja e a história se calam, a causa apenas parece certa. Tudo não passa de suposição, e a descrição da cena é simples obra de imaginação. Tem um rodapé de número 38, que é uma nota de Kardec, que diz: encontra-se em Isaías, capítulo 16, versículo 11, os seguintes, abre aspas, teu orgulho foi precipitado nos infernos, teu corpo morto tombou na terra, tua cama será a podridão, e tua vestimenta será de vermes. Como tombastes o céu, Lúcifer, tu que parecias tão brilhante como o sol do meio-dia? Como fostes lançado sobre a terra, tu que golpeavas e ferias as nações? Como dizias no teu coração, eu subirei ao céu e estabelecerei meu trono sobre os astros de Deus, e me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos do aguilhão? Me colocarei sobre as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao Altíssimo? E no entanto foste precipitado dessa glória para o inferno, até os mais fundos dos abismos. Os que puderam ver-te, aproximando-se de ti, depois de te encararem, dirão: é este o homem que atemorizou a terra, que encheu de terror os reinos e transformou o mundo num deserto, destruiu as cidades e prendeu em cadeias os que fez prisioneiros? Essas palavras do profeta não se referem à revolta dos anjos, mas aludiam ao orgulho e à queda do rei da Babilônia, que mantinham os judeus no cativeiro, como provam os últimos versículos. O rei de Babilônia é designado por alegoria sob o nome de Lúcifer, mas não se faz nenhuma referência à cena acima descrita. Essas palavras são do rei, que as dizia no seu coração e se colocava pelo seu orgulho acima de Deus, cujo povo retinha cativo. A predição de liberdade dos judeus, da ruína de Babilônia e da derrota dos assírios é, aliás, objeto exclusivo desse capítulo. E o 39 que diz, é uma nota do tradutor que diz: tratando-se de Satanás, diz o catecismo holandês, simplesmente que ele pode ser considerado da mesma maneira que os anjos, mas em direção oposta. Ele é a força reacionária, não em pé da igualdade, não tão original nem tão poderoso quanto Deus, como bem nos revela expressamente a Escritura. É ele a malícia tremenda que vemos agir eficazmente na humanidade. Ultrapassa de tão longe a malícia individual que nos perguntamos qual é a força que está agindo aqui. Uma força meramente humana? Como se vê, a posição teológica dos nossos dias continua ambígua
em referência ao problema dos anjos e dos demônios. A Igreja ainda não conseguiu escapar da dualidade masdeísta, considerando Deus como sendo ao mesmo tempo o poder supremo e a sua própria oposição. A crítica de Kardec, portanto, continua válida. O Novo Catecismo, editora Herder, São Paulo, 1969, com parecer de nihil obstat e imprimatur do cardeal arcebispo por Mons, Dr. Roberto Mascarenhas Roxo, o parecer lembra que o Concílio Vaticano reafirmou a tese do Quarto Concílio de Latrão e esclarece: a fé não define a natureza filosófica desses seres, afirmam os espíritos, e de natureza diversa do homem, enquanto simultaneamente espiritual e material. Quer dizer, explica, não explica nada. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer revelam uma ignorância que nos assustamos de ver num arcanjo que, por sua própria natureza e por seu grau, pelo grau que havia alcançado, não devia participar no tocante à organização do universo, dos erros e dos preconceitos que os homens professam, até o momento em que a ciência veio esclarecê-lo. Como poderia ele dizer: estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as nuvens mais elevadas? É sempre a antiga crença que tem a Terra como centro do universo e o céu de nuvens que se estende até as estrelas, a religião limitada das estrelas, formando a cúpula que a astronomia nos mostra aberta ao espaço infinito, onde as estrelas se espalham. Como sabemos, hoje as nuvens não se encontram além de 2 léguas acima da Terra. Para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas, referindo-se às montanhas, era necessário que a cena se passasse na face da Terra, e que nessa, portanto, estivesse a morada dos anjos. Se essa morada estiver nas regiões superiores, estaria claro que deveria situar-se muito além das nuvens. Atribuir aos anjos uma linguagem tomada de empréstimo à ignorância dos homens seria declarar que estes hoje sabem mais do que os anjos. A Igreja sempre cometeu o erro de não levar em consideração os progressos da ciência. Por isso que a ciência também faz a mesma coisa, não leva em consideração o que diz a religião, o que diz a Igreja. Religião igual à Igreja Católica não tem mais. Décimo, a resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte. A Escritura e a tradição designam o céu como o lugar em que os anjos foram colocados no momento de sua criação. Mas esse não é o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra aos seus eleitos, face a face, e onde esses eleitos o contemplam sem dificuldade e sem esforços, porque lá não existem mais perigos nem possibilidades de pecar. A tentação e a fraqueza são ali desconhecidas. A justiça, a alegria e a paz reinavam com segurança absoluta. A santidade e a glória são imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, em que essas nobres criaturas, largamente favorecidas pelas comunicações divinas, deviam recebê-las e aceitá-las pela humildade da fé, antes de serem admitidos na condição de verem claramente a realidade na própria essência de Deus. Disso resulta que os anjos falidos pertencem a uma categoria menos elevada, menos perfeita, de maneira que ainda não haviam atingido a região suprema em que a falta é impossível. Mas então há uma contradição manifesta, porque está dito no texto que Deus os havia criado em tudo semelhante aos espíritos sublimes. Eles eram espíritos sublimes, mas de segunda categoria, pode ser isso. Que, distribuídos em todas as ordens e misturados em todos os graus, eles tinham o mesmo objetivo e a mesma destinação. Que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Se eles foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não podiam ter a mesma natureza inferior, e se estavam misturados a todos os graus,
não podiam estar num lugar especial. A objeção, portanto, subsiste em toda a sua inteireza. Há ainda outra que é, inegavelmente, a mais grave e a mais séria. Está escrito: esse plano, a mediação de Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi revelada aos anjos muito tempo antes da sua realização. Deus sabia, portanto, desde toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, tinham necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia que certos anjos falhariam, que a sua queda acarretaria para eles a condenação eterna e sem esperança de retorno, que eles seriam destinados a tentar os homens e que estes, os que se deixassem seduzir, teriam a mesma sorte. Se Deus sabia tudo isto, então criou os anjos em conhecimento de causa para a perda irrevogável e para pôr a perder a maior parte do gênero humano. Por mais que se faça, é impossível conciliar a sua criação em face de semelhante previsão com a sua soberana bondade. Se por outro lado ele nada sabia, não era onisciente nem todo-poderoso. Num e no outro caso, temos a negação de atributos, sem a plenitude dos quais Deus não seria Deus. 12. Se admitirmos a falibilidade dos anjos, semelhantes à dos homens, a punição é uma consequência natural e justa da falta cometida, desde que se admita ao mesmo tempo a possibilidade do resgate para o retorno ao bem, a reintegração na graça após o arrependimento e a expiação. Não haveria nada que então desmentisse a bondade de Deus. Deus sabia que eles faliriam e seriam punidos, mas sabia também que o castigo temporário seria um efeito de fazê-los compreender a... Oi? O castigo temporário seria um meio de fazê-los. Seria um meio de fazê-los compreender a própria falta e, portanto, reverteria em seu benefício. Assim, se cumpririam estas palavras do profeta Ezequiel. Abrindo aspas, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua salvação. Fecha aspas. Ver capítulo 7, número 20. O que seria a negação da bondade de Deus é a inutilidade do arrependimento e a impossibilidade do retorno ao bem. Nessa hipótese, é rigorosamente exato dizer: esses anjos, desde a sua criação, pois que Deus não o podia ignorar, foram destinados ao mal pela eternidade e predestinados a se transformarem em demônios para arrastar o homem ao mal. Vejamos agora qual a sorte desses anjos e o que fazem eles. Palavra da Igreja Católica, né? Mal eclodir a revolta na linguagem dos espíritos, quer dizer, nos impulsos de seus pensamentos, foram eles banidos irrevogavelmente da cidade celeste e precipitados no abismo. Por essas palavras entendemos que eles foram relegados a um lugar de suplícios, onde tivessem de sofrer a penalidade do fogo, conforme o que diz o texto do Evangelho, que procede das próprias palavras do Salvador: ide malditos ao fogo eterno, que foi preparado para o demônio e seus anjos. São Pedro diz expressamente que Deus os enviou às cadeias e às torturas do inferno, mas nem todos ficam ali perpetuamente. Somente no fim do mundo é que serão encerrados para sempre com os condenados. Atualmente Deus ainda permite que eles ocupem um lugar na criação a que pertencem, ordem das coisas a qual se liga a sua existência, na relação, enfim, que eles devem ter com os homens, e das quais abusam da maneira mais perniciosa. Enquanto uns permanecem na sua morada tenebrosa, servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram, numerosos outros, formando legiões infinitas e invisíveis, sob a conduta de seus chefes, moram nas camadas inferiores da nossa atmosfera e percorrem,
todas as partes do globo. Estão infiltrados em tudo que se passa nesse mundo e, na maioria das vezes, desempenham o papel mais ativo. No que concerne as palavras do Cristo sobre o suplício no fogo eterno, ver o capítulo 4 intitulado O Inferno. Segundo essa doutrina, uma parte dos demônios fica somente no inferno, enquanto a outra erra em liberdade, intrometendo-se em tudo que se passa neste mundo, divertindo-se em praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja data indeterminada não chegará provavelmente tão cedo. Mas por que essa diversidade? São estes menos culpados? Seguramente não, a menos que se revezem nos seus papéis, o que parece resultar desta passagem. Abre aspas. Enquanto uns permanecem na sua morada tenebrosa e servem de instrumento à justiça divina contra as almas infortunadas que seduziram. Fecha aspas. Suas funções consistem, pois, em atormentar as almas que seduziram. Assim, não estão encarregados de punir as que são culpadas de faltas livre e involuntariamente cometidas, mas aquelas que caíram pelas suas próprias provocações. São, ao mesmo tempo, a causa da falta e o instrumento do castigo. E coisa que a justiça humana, pois, por mais imperfeita não admitiria, a vítima que sucumbe por fraqueza, na ocasião preparada para isso, e é punida tão severamente como o agente provocador que empregou contra ela a artimanha e a astúcia. A punição é até mais severa, porque ela vai ao inferno ou deixar a terra, para dali nunca mais sair, sofrendo sem trégua nem perdão, pela eternidade, enquanto aquele que foi a causa da sua queda goza de uma dilação de prazo em liberdade até o fim do mundo. A justiça de Deus não seria então mais perfeita que a dos homens? Isso não é tudo. Deus permite que eles ocupem ainda um lugar na criação, nas relações que devem ter com os homens e das quais abusam de maneira mais perniciosa. Deus poderia ignorar que eles iam abusar da liberdade que ele lhes concedia? Então, por que a concedeu? Foi, pois, em conhecimento de causa que deixou as suas criaturas à mercê dos demônios, sabendo, em virtude de sua infinita presciência, que eles sucumbiriam e teriam a mesma sorte dos tentadores. Não tinham elas a sua própria fraqueza, sem a necessidade de que fossem excitadas ao mal por um inimigo tanto mais poderoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e o culpado pudesse salvar-se pela reparação? Mas não, ele é condenado pela eternidade. Seu arrependimento, seu retorno ao bem, suas lamentações, tudo é sem valor. Os demônios são assim agentes provocadores e predestinados a recrutar almas para o inferno, e isso com a permissão de Deus, que sabia, ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. Que se diria aqui na terra de um juiz que usasse semelhantes meios para encher as prisões? Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são a soberana justiça e a soberana bondade. É em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e o perdão, que se ensinam semelhantes doutrinas. Houve um tempo em que esses absurdos passavam despercebidos, não podiam ser compreendidos, não chocavam os sentimentos. O homem, arcado ao jugo do despotismo, submetia a sua razão de maneira cega, ou melhor, abdicava da razão. Mas hoje a hora da emancipação já soou. Ele compreende a justiça e deseja tê-la durante a sua vida e após a sua morte. Eis porque ele clama: isso não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus.
castigo, 16º, o castigo por toda parte, segue por toda parte esses seres decaídos e mal vistos, que levam sempre consigo o seu próprio inferno. Eles não têm paz nem repouso. As próprias doçuras da esperança foram transformadas para eles em amarguras. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus os feriu no ato mesmo do pecado, e a sua vontade se obstinou no mal. Tornados perversos, não querem mais deixar de ser, e o são para sempre. Após o pecado, eles são o que o homem é depois da morte. A reabilitação dos que caíram é, pois, impossível. Sua perca é sem reparação, e eles perseveram no seu orgulho, face a face com Deus, no seu ódio contra Cristo, na sua inveja da humanidade. Não tendo podido conquistar a glória do céu, pelo excesso de suas ambições, procuraram estabelecer o seu império na terra e dela afastar o reino de Deus. O Verbo feito carne cumpriu, apesar deles, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Empregam, pois, todos os seus meios para levar à perdição às almas resgatadas. A astúcia e a importunação, a mentira e a sedução são utilizadas para as conduzir ao mal e à ruína completa. Com tais inimigos, a vida do homem, desde o berço até o túmulo, não pode ser desgraçadamente senão uma luta perpétua, porque eles são poderosos e infatigáveis. Esses inimigos, com efeito, são os mesmos que, depois de introduzirem o mal no mundo, cobriram a terra com as trevas espessas do erro e do vício. São os que, durante muitos séculos, fizeram adorar-se como deuses, reinando como senhores sobre os povos da antiguidade. São, enfim, os que ainda exercem o seu império tirânico sobre as regiões idólatras, fomentando a desordem e o escândalo, até mesmo no seio das sociedades cristãs. Para se compreender todos os recursos que eles dispõem para o serviço de sua maldade, basta notar que eles nada perderam das prodigiosas faculdades, que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e sobretudo a ordem natural têm mistérios que Deus se recusa e que eles não podem descobrir. Mas a sua inteligência é muito superior à nossa, porque eles percebem num simples olhar os efeitos ainda de suas causas e as causas nos seus efeitos. Essa penetração lhes permite anunciar com antecedência acontecimentos que escapam às nossas conjecturas. A diversidade e a distância dos lugares desaparecem diante da sua agilidade. Mais rápidos que o raio, mais instantâneos que o pensamento, eles se encontram quase ao mesmo tempo sobre diversos pontos do globo que podem descrever de longe os acontecimentos que testemunham na mesma hora em que eles se verificam. As leis gerais pelas quais Deus rege e governa o universo não estão ao seu sabor. Eles não podem interrogá-las, nem, portanto, predizer ou operar verdadeiros milagres, mas possuem a arte de imitar e falsificar as obras divinas dentro de certos limites. Sabem quais os fenômenos que resultam da combinação dos elementos e predizem com segurança os resultados de combinações naturais, como os das combinações que podem fazer por si mesmos. Daí esses oráculos numerosos, os vaticínios extraordinários de que os livros sagrados e profanos nos guardaram a lembrança e que serviram de base de alimento para todas as superstições. A sua substância simples e imaterial escapa aos nossos olhos. Eles estão ao nosso lado sem que os percebamos. Tocam a nossa alma sem tocar os nossos ouvidos. Queremos obedecer ao nosso próprio pensamento quando estamos sofrendo as suas tentações
e a sua funesta influência. Ao contrário disso, as nossas disposições são conhecidas por eles, através das impressões que nos fazem sentir, o que lhes permite nos atacarem, em geral pelo nosso lado mais fraco, para nos seduzirem com mais segurança. Costumam apresentar-nos ideias e sugestões de acordo com as nossas tendências. Modificam a sua atitude segundo as circunstâncias e de acordo com os traços característicos de cada temperamento. Mas as suas armas favoritas são a mentira e a hipocrisia. O castigo, dizem, o segue por toda parte. Não tem mais nem paz nem repouso. Isso não destrói a observação referente ao descanso dos que não estão no inferno? Descanso tanto menos justificado quanto, estando de fora, praticam ainda muito maior mal? Sem dúvida, eles não são felizes como os anjos bons, mas seria contada a liberdade dos que gozam? Se eles não têm a felicidade moral que a virtude proporciona, são, entretanto, menos infelizes do que os seus cúmplices que se acham nas chamas. Além disso, o malvado sempre desfruta uma espécie de prazer ao praticar o mal, com toda a liberdade. Pergunta-se a um criminoso se para ele tanto faz estar na prisão ou percorrer os campos cometendo seus crimes à vontade. A situação é exatamente a mesma. O remorso, dizem, o persegue sem tréguas de impiedade, mas se esquecem de que o remorso é precursor imediato do arrependimento, quando já não é o próprio arrependimento. Dizem, tornando-se perversos, eles não querem mais deixar esse caminho e o seguem para sempre. Mas então, se eles não querem deixar de ser perversos, é que não sofrem remorsos. Se tivessem o menor pesar, cessariam de praticar o mal e clamariam pelo perdão. Assim, o remorso não é um castigo para eles. Paramos aqui, então. Vamos anotar aqui o 18 para a gente retomar na próxima. Hoje é 5. Na próxima não tem. Na próxima quinta-feira nós não vamos estar por causa da barraquinha de cachorro-quente. A gente retoma, então, na outra. Segunda-feira o livro dos Espíritos normal, não altera nada. Só na quinta-feira que a gente não vai ter. Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre. Junto com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte infinita e inesgotável de bondade, harmonia, misericórdia e justiça, para humildemente solicitar a Ele bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificar a vida. Auxilia-nos ainda, Senhor, dá-nos a coragem necessária para que nós possamos orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.